seja muito bem-vindo ao seu programa, Os 10%. Eu estou aqui muito feliz em poder contribuir com você. E eu quero falar algo muito relevante, como sempre nós temos trazido aqui, assuntos relevantes para o seu crescimento, para contribuir com a sua felicidade. Eu quero falar sobre competência, porque as pessoas podem até não gostar de você, ok? Nós não precisamos agradar a todos, mas as pessoas precisam nos respeitar. Eu acredito que todos querem e merecem respeito. No quesito profissional, no quesito relacional, no quesito familiar, em todos os quesitos merecemos o respeito, ok? E então as pessoas podem até não gostar de você. Elas podem não ir com a sua cara. Mas uma coisa que elas não podem falar contra você é contra os seus resultados. Os seus resultados falam muito mais que você. O que você faz, as vitórias que você tem tido, fala muito sobre você. Então as pessoas podem até não gostar de você, mas se você tem resultado, elas têm que abaixar a cabeça, porque você é uma pessoa que tem resultado. Uma vez eu estava vendo uma pessoa reclamando de uma outra. Era uma pessoa que tinha muito sucesso familiar, era uma pessoa que tinha muito sucesso empresarial. Ele era um cara extremamente cheio de sucesso. E aí tinha um empresário mediano que ele ficou ouvindo aquele empresário de sucesso falando sobre crescimento, sobre família, sobre posicionamento, e ele começou a falar mal do cara, que eu não posso dizer qual é, por questões de ética, mas era um grande profissional. E sabe o que eu disse para aquele empresário que não tinha os resultados que aquele grande outro empresário tinha? Eu falei, olha, querido, você pode estar aí falando que você não concorda com o que ele disse, mas eu quero dizer para você que ele tem muito mais resultados que você. E se você for uma pessoa humilde, você vai precisar reconhecer que você pode até não gostar dele, mas ele tem resultado na vida amorosa. Ele tem resultado na vida familiar. Ele tem resultado em sua empresa. Ele tem resultado em suas finanças. Então eu acho que você poderia ser humilde, abaixar a cabeça e aprender com ele, ainda que você não goste dele. Entenda que as pessoas só vão te respeitar quando você se posicionar e tiver resultados. E os resultados vêm pela competência. E eu quero trazer aqui para você brevemente o que compõe a competência. Porque o resultado que não temos é pelo que não sabemos. Se você quer muito algo e você não tem, é porque você não aprendeu. Porque se você soubesse, você já teria. Tá bom? Então, é muito importante você entender que o que te falta, possivelmente, seja um conhecimento em algo. E se você se propor a conhecer, ter a habilidade correta, com certeza você também terá um resultado tanto quanto das pessoas na qual você admira. Então, competência. Se você tem filhos fortes, se você tem filhos maravilhosos, você é uma mãe e um pai competente. Se você tem uma empresa plausível, uma empresa relevante, você é um empresário competente. Se a tua equipe é uma equipe que entrega performance e resultado, você é um bom líder, ok? Então, tudo está relacionado com os nossos resultados. E é interessante, porque se você não está feliz com os seus resultados, você pode mudar eles a qualquer momento, quando você muda, quando você aprende o que você ainda não sabe, tá bom? Então, entenda bem, o sucesso vem pela competência. Se você tem um bom casamento, significa que você é um competente, você sabe estar casada ou casado, você sabe sobre se relacionar, então você tem competência nessa área. Ou em qualquer uma outra área que você tenha um resultado positivo. Então a pergunta que não quer calar, Dalila, então o que é competência? Eu vou te dizer aqui o que significa competência. Porque para você alcançar o que você deseja, você precisa ser competente. E o que é competente? A competência vem do conceito chá. O que é o conceito chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Ok? O que torna uma pessoa competente é quando aquela pessoa tem um conhecimento.
conhecimento teórico sobre aquele assunto. O que é alguém competente, Dalila? Alguém que primeiro tem um conhecimento teórico. Quando a pessoa sabe ali os princípios, ok? Teoricamente falando, quando ela sabe ali cientificamente falando, ela já tem um primeiro pilar da competência, mas ela ainda não é competente, ok? Então, já que você quer se tornar uma pessoa competente, o primeiro pilar da competência é o conhecimento técnico, científico, conhecimento sobre o seu ofício, sobre determinada coisa, sobre o que você fala, conhecimento, ok? O segundo pilar da competência é o pilar da habilidade, conhecimento teórico. A habilidade é prática. Então, o segundo pilar da competência é você praticar. É você não só ter o conhecimento teórico, mas você ter a prática. Ok? E a prática está relacionada com as habilidades que nos faz sair do ponto A ao ponto B. Em episódios passados, nós falamos que o que fez Dubai sair de um grande deserto e ir para um oásis e um centro disruptivo, uma referência mundial para os próximos anos, foi as habilidades da sua liderança, certo? Então, em 20 anos, Dubai se tornou tão disruptiva como é, porque existiam pessoas com habilidades, perfeitamente habilitadas, para transformar o deserto em um oásis. Então, para você aí ser uma pessoa com competência, você precisa ter o segundo pilar, que é habilidades, e essas habilidades estão relacionadas com o fazer, ok? O primeiro pilar, que é o conhecimento, está relacionado com o conhecer, o saber. O segundo pilar da competência está relacionado com o saber fazer. É você agir, é você ir lá, meter a mão na massa e fazer, ok? Então, esse é o segundo pilar da competência. Um depende do outro, é um tripé, tá bom? Então, você precisa ter a habilidade. Se você não tiver a habilidade, se você não fazer várias vezes, você ainda não é um competente, tá bom? Então, primeiro pilar, conhecimento, o saber. O segundo pilar da competência é o saber fazer, ok? E existe um terceiro pilar para que você seja altamente competente. O terceiro pilar para você ser uma pessoa competente é você querer fazer. É a atitude, ok? Então, tem muitas pessoas que sabem o conceito, a ciência. Tem pessoas que sabem não só o saber, mas sabem também fazer. E tem pessoas que sabem, mas não querem fazer. Não querem ter a atitude. Vou dar um exemplo para você. Existem pessoas que sabem pegar uma receita e fazer o bolo. Tem pessoas que só olhando a receita elas sabem como faz. E aí tem pessoas que sabem olhar a receita e já sabem que pela receita ela sabe como fazer um bolo. Mas tem outras pessoas que além de saber a receita, ela já fez o bolo. Então ela sabe fazer o bolo. Mas tem pessoas que sabem o conceito, a receita de fazer um bolo. Ela já fez muitos bolos, mas para o aniversário de uma determinada pessoa, ela não quer fazer o bolo, porque ela não gosta daquela pessoa. O terceiro pilar da competência está relacionado com a atitude, o querer fazer. Então tem muita gente que sabe o que precisa ser feito, a hora que precisa saber fazer, a hora que precisa ser feito, mas ela não quer fazer. Então não adianta só saber cientificamente e também não adianta só ter habilidade de fazer se você não quer fazer, ok? E aí a gente difere os amadores dos verdadeiros profissionais, das verdadeiras pessoas que valem muito. As pessoas que valem muito é aquelas que sabem conceito, sabem ciência, sabem teórico, elas têm habilidade, porque já fizeram muitas vezes e todas as vezes que é necessário elas fazem, querendo ou não. Eu peguei muitos líderes que sabiam como resolver um problema, mas ele não estava a fim de resolver o problema, porque ele não era beneficiado diretamente. Então ele não queria gastar energia naquilo.
E ele deixava o negócio pegar fogo, um problema aumentar, multiplicar. Então isso não é competência. Competência é você ir lá tomar atitude, ainda que você diretamente não seja beneficiado. Mas você foi lá, tomou atitude e resolveu o problema. Eu estou falando de liderança. Eu estou falando de um pai, de uma mãe, de alguém. E quero logo abrir um parêntese aqui e dizer que você jamais tem que fazer o que o outro tem que fazer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você sempre tem que ajudar todo mundo. Você sempre precisa ajudar as pessoas, mas jamais faça parte delas. Você pode até ensiná-las como fazer suas próprias partes, mas não faça parte dela, ok? Mas a competência, o terceiro pilar da competência é querer fazer. Às vezes eu sei, eu tenho habilidade, mas eu não quero fazer, porque eu estou com preguiça, porque eu não quero queimar minha energia. E o competente, ele vai lá e ele faz. Ele quer fazer e ele coloca em prática o que ele sabe. Então, se você quer ser uma pessoa competente, em vários núcleos que você aí se compõe enquanto ser humano, você precisa querer ser competente. E se você quer a competência, você precisa ter o conhecimento teórico, científico, você precisa ter habilidade em fazer aquilo muitas vezes e você precisa querer agir no momento certo. Você precisa querer ter a atitude. Então, o que compõe a competência é conhecimento, habilidade e atitude. Se você não tem conhecimento, não tem habilidade, não tem atitude, você ainda não se tornou uma pessoa altamente competente para determinada ocupação, seja no quesito pessoal ou no quesito profissional. A melhor maneira de você acertar é aumentando o seu preparo. Então se prepare para tudo, se prepare para os relacionamentos, se prepare para o sucesso. Olha só, muitas das vezes a gente passa a vida correndo atrás dos nossos sonhos, correndo atrás das nossas oportunidades. E quando ela chega, você não sabe o que fazer. Ou, ao menos, consegue reconhecê-la. Eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que deseja muita coisa, que corre atrás de infinitas possibilidades. E quando as oportunidades chegam, elas não conseguem identificar as oportunidades, ou tampouco estão prontas para a oportunidade. Então, eu quero dizer para você que a maneira que você evita perder as melhores oportunidades da vida, porque elas vão chegar. Entenda que as melhores oportunidades da vida existem, estão aí o tempo inteiro. E elas vão chegar. Umas melhores do que outras, mas todos têm oportunidades. Tudo é uma oportunidade. E se você trabalhar a competência e estiver pronto, você vai conseguir o que você quer. Não adianta desejar. Tem que se preparar para o imprevisível. Tem que se preparar para o que você tanto almeja. Então, não fique como os 90%. Só almejando algo, porque se você almejar muito, possa ser que essa oportunidade chegue até você. E se você não estiver pronto, essa oportunidade vai passar por você, porque você não tem competência, você não se preparou para ela. Então não adianta só desejar, tem que se preparar, tem que ser competente. E para ser competente, você precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Um grande abraço.